boa tarde. Como eu prometi, a gente vai fazer alguns vídeos, né, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui da Clinic SPAT. Eu vou abordar bastante a saúde da mulher, mas eu quero que vocês passem os temas que vocês têm de interesse, de curiosidade, o que vocês quiserem saber, tá bom? E aí a gente vai produzindo os vídeos. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a incontinência urinária. Mas antes da gente falar sobre a incontinência, a gente precisa entender a fisiologia da micção, a fisiologia do xixi, tá? Porque quando a gente entende como ele funciona, a gente entende como tratar, tá certo? Então o que acontece? De um modo geral, no dia a dia, quando a gente não está no banheiro, tá certo? A nossa bexiga, ela tá armazenando urina. Então ela vai recebendo os líquidos do corpo e armazenando essa urina. E a bexiga, ela é envolvida por um músculo, tá certo? Que é o músculo detrusor. E ele tá lá relaxado, recebendo essa urina. No finalzinho da bexiga, a gente tem a uretra. E ela vai estar sempre fechadinha. E nela é envolvido todo o músculo do períneo também, que é aquela musculatura que todo mundo escuta muito falar, assoalho pélvico, períneo. Claro que ele é muito mais complexo do que isso. Isso é um resumo para ficar fácil o entendimento da fisiologia, tá certo? Então, esse períneo, ele fecha essa uretra, então a uretra tá sempre fechadinha, esse períneo contraído, para deixar esse buraquinho fechado, para essa urina ficar armazenada na bexiga. Quando a gente e a urina vai enchendo essa bexiga. E a gente começa a ter sensações de vontade de urinar, sensações de bexiga cheia. E aí, de acordo com o momento, então, por exemplo, eu tô com vontade de fazer xixi agora, mas eu não posso. Então eu automaticamente vou mandando informação para minha bexiga que ela não pode funcionar. Agora, ela tem que ficar lá quietinha, não é que ela não pode funcionar, ela não pode esvaziar a urina. Ela tem que ficar lá recebendo a urina relaxada, bonitinha. Até um momento que eu tenho uma necessidade maior e preciso ir até o banheiro. Quando eu chego lá no banheiro, eu vou mandar uma informação para o meu cérebro, que vai mandar um monte de informação para a bexiga, dizendo: estou agora no momento e no local adequado para fazer xixi. E aí, a uretra que estava fechadinha, com o nosso períneo contraído, ele vai relaxar para poder permitir essa passagem do xixi, e o detrusor, que é a musculatura que envolve toda a bexiga, vai contrair. Conforme ele contrai, a gente esvazia toda a bexiga, todo o xixi sai. Quando acaba isso, acabou o xixi, acabou a vontade, o que acontece? O detrusor, ele vai relaxar, o períneo vai contrair fechando a uretra e todo o processo vai começar novamente. Então, de uma forma bem resumida, é assim que a nossa bexiga tem que funcionar no nosso normal. Quando isso não acontece, então quando a gente tem que sair correndo para fazer xixi, quando a gente tem um escape de urina em outras situações, como uma tosse, um espirro, ou uma gargalhada, ou numa atividade física, aí a gente considera que a gente tem algum problema, tá? Dentro dessa fisiologia da micção. E depois a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre esses problemas. Eu vou falar sobre a incontinência, os tipos e a forma de tratamento, tá? Mas num primeiro momento eu queria que vocês entendessem a fisiologia da micção, como ela deve funcionar. Então, apesar de ser um funcionamento que a gente não tem um controle direto, eu não consigo falar para vocês agora: contrai bexiga, relaxa a bexiga, né? O períneo, sim, contrai períneo, relaxa períneo, que é uma musculatura voluntária. Nós temos que ter esse controle, mas a gente fala mais pra frente do períneo. Agora, a bexiga não, ela é uma musculatura involuntária, eu não consigo ter esse controle. Porém, a gente que controla esse sistema urinário, né? Fazendo com que ele funcione somente no momento adequado, que é quando a gente tá lá no banheiro, na hora, no local certo, tá? Então, todos os escapes que acontecem, a gente considera como um problema e que não é normal, é comum muitas vezes, mas não é normal, e ele tem que ser tratado, tá bom? Depois eu volto pra gente conversar um pouquinho mais. Um beijo!